Boa tarde, seja bem-vindo, está na companhia do programa Eclésia. Dom José Policarpo critica a influência direta da maçonaria na política, mas descarta a exigência de que os políticos se assumam como maçons. Questionado sobre a recente polémica relativa às ligações entre maçonaria, deputados e serviços de informação, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa reforçou a incompatibilidade entre ideais da religião e da maçonaria. Dom José Policarpo considera irrelevante que os políticos assumam publicamente a sua condição de maçons. Não vejo porquê. Porque é que a páginas tantas também vão ter que assumir que são de Sporting ou de Benfica? Não me parece que seja necessário, não. Mas não tenho posição sobre isso. Outra coisa é, como hoje vem nos jornais, e já ouvi nos noticiários hoje, que a maçonaria enquanto tal teve influência direta em coisas políticas. Isto está mal. Ora, como políticos, se são maçons, ou se são católicos, ou se são de Sporting, não vejo que isso tenha uma relevância muito grande. Afirmando que não se trata de um assunto de primeiro plano para a Igreja Católica, Dom José Policarpo comentou ainda assim o facto da própria maçonaria, que primava pelo secretismo dos seus dinamismos, começa agora a ser forçada a vir para a luz do dia. Numa sociedade como as nossas sociedades ocidentais, tudo o que se define como secreto, na essência secreto, é um bocado incompatível. Hoje penso que só é secreta a intimidade particular das pessoas, essa assim. Devemos todos lutar para que ela seja secreta. Não? Para o cardeal patriarca, a maçonaria é uma realidade complexa, lembrando que teve origem canónica. Foi um movimento que teve o seu quê de reivindicação social e salarial, mas também tinha uma mística, digamos assim, dos grandes construtores das grandes catedrais. A vertente laicizante e dá-se com a Revolução Francesa. Certo para Dom José Policarpo é a impossibilidade de ser católico e maçom. Hoje uma das coisas que algumas pessoas que pertencem à maçonaria defendem e acredito que na sua vida pessoal o façam, é que é perfeitamente compatível o ser maçom e o ser católico. Não é por isto que eu estou a dizer. Não é compatível porque rejeitam aquilo que é para nós o essencial da fé, que é a aceitação da palavra de Deus e da revelação sobrenatural. O presidente da Conferência Episcopal considera que a questão canónica da maçonaria não é uma questão que esteja todos os dias em discussão, esclarecendo a teoria maçónica em relação à fé religiosa e à existência de Deus. A maçonaria não é ateia. Hoje há uma loja ou outra que proclamou o ateísmo, mas quer dizer, não é da tradição maçónica o ateísmo. É sim do racionalismo da fé. Ou seja, recusam qualquer religião revelada, quer dizer, portanto, a revelação como manifestação do mistério, mas aceitam o Deus que pode ser reconhecido pela razão, tanto pela razão humana. Ideias em sintonia com o último documento oficial da Santa Sé sobre esta matéria, a Declaração sobre a Maçonaria, assinado pelo então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Cardeal Josef Ratzinger, hoje Bento XVI, a 26 de novembro de 1983. Em Aveiro, a festa de São Gonçalinho decorreu mais uma vez nas ruas do típico bairro da Beira-Mar. A prática de atirar cavacas é uma característica desta peculiar festa, transformando-a numa original manifestação de tributo, culto e veneração prestada ao santo pelos romeiros. A igreja e as ruas vizinhas são ornamentadas. Nos passeios há barraquinhas onde se vendem doces variados, diversas recordações e, sobretudo, cavacas, tudo em honra de São Gonçalo. São Gonçalo era de lá de cima da Amarante, nasceu por volta do século XII, 1190. Era de uma família bastante abastada, aristocrata, e às tantas, como era uma pessoa muito dada à vida de Jesus Cristo e à pregação, resolveu, devido à sua doação, ele naquela altura, pelo Bispo de Braga, foi-lhe concedida uma paróquia, mas ele não estava satisfeito com a paróquia porque ele realmente queria pregar o Evangelho por esse mundo. Entregou a freguesia a um sobrinho que também era padre e foi até à Terra Santa. No final de 14 anos regressou, mas o sobrinho, além de não o aceitar como pároco legítimo, rejeitou-lhe guarida em casa.
Resignado com essa atitude, deixou São Pai de Riba, em Vizela, e foi anunciar o Evangelho por aquelas terras até às margens do rio Tâmega, fixando a sua habitação num sítio quase despovoado, onde hoje é a cidade de Amarante. Construiu uma pequena ermida que dedicou a Nossa Senhora da Assunção para nela se recolher em oração e penitência, e daí sair a pregar nos arredores. Pela sua devoção à Virgem Maria, resolveu seguir a vida conventual na Ordem dos Pregadores. Entrou depois no convento de Guimarães e, uma vez concluído o noviciado, foi admitida à profissão religiosa. Passado algum tempo, obteve licença de voltar para o ermitério de Amarante, continuando a exercer o ministério evangélico e caritativo, valor pelo qual é muito nomeado nas lendas. Para aquecerem os trabalhadores, ele ia aos pinhais e trazia cavacos. E conta a lenda que ele usava os cavacos para aquecer, para fazer aquelas lareiras e para aquecer os trabalhadores. Aí vem o nome de cavaco. Por outro lado, também se conta que ele andava sempre seguido por crianças mais desfavorecidas e que um dia estava lá no monte e que as crianças estavam cheias de fome. E então pediram-lhe pão. Ele não tinha pão e olhou para o casqueiro dos pinheiros e arrancou os casqueiros. E ao arrancar os casqueiros que se transformaram em pão côncavos. Lendas que espelham a bondade e a constante preocupação de São Gonçalo para com os mais necessitados e na prática das obras de misericórdia, o que o levou inclusive até Aveiro. Durante vários dias de festa acontece a parte mais característica do programa e aquela que cativa gente de todos os pontos do país. A dada altura, o sino da igreja enche-se de pessoas, o sino repica com entusiasmo e as cavacas dos ofertantes são lançadas lá do cimo sobre a multidão. Este ano contaram-se 10 toneladas. Dizem que as cavacas só têm valor se forem tiradas da torre, não é? Daí a tradição, não é? Portanto, as pessoas pagam as suas promessas subindo à cúpula, numa escada muito estreita, fazendo esse sacrifício, porque é. Mas pagam as suas promessas, de todos os tipos de promessas. E são pessoas normalmente daqui, destas zonas? Daqui da zona, e já está a aparecer muita gente fora. Muita gente fora. Que de ano para ano se nota que a festa não é só de Aveiro, mas já transbordou para outras cidades. Para garantir que as tradições revividas todos os anos na festa de São Gonçalino não se perdem, a Câmara Municipal de Aveiro está em processo de classificação para que esta festividade seja considerada património imaterial. A rubrica das quintas-feiras, como é habitual, está à entrega de Dom Manuel Clemente. O passado do presente olha para o legado da história da Igreja Católica. Nesta rubrica O Passado do Presente apresentamos a história de Marcel Calot, ou pedimos ao Dom Manuel Clemente que nos apresente em cada semana. Muito boa tarde. Boa tarde, Antes de mais, e obrigado por estar connosco. Pedimos ao Dom Manuel que nos apresente em cada semana capítulos desta história. É uma história de santidade, é uma história de profundo humanismo, de profunda participação na sociedade? Exatamente, porque é uma história de santidade. Ou seja, é uma história que, de certa maneira, desdobra, reedita em alguns anos dramáticos, aliás, da história do século XX europeu e do mundo, reedita aquilo que aconteceu há 2000 anos com Jesus de Nazaré, e é por isso que nós podemos dizer uma história de santidade, isto é, o espírito que nós acreditamos e verificamos em Jesus de Nazaré é aquele que também se verifica agora neste seu discípulo 20 séculos depois, Marcel Calot, e por isso eu escolhi a sua lembrança, a sua biografia, o seu passado, para se tornar também uma oferta ao nosso presente. Há 8 dias vimos o contexto familiar em que ele nasceu. O contexto familiar, a infância, a importância que todos aqueles elementos tiveram na definição de uma personalidade. E então vimos que estávamos na Bretanha, concretamente em Rennes, a cidade em que ele nasceu, numa família católica que já não era apenas por tradição, porque já havia muita contradição naquela altura, e por isso quem quisesse ser católico tinha que o ser mesmo, e assim era a família de Marcel e dos seus irmãos e irmãs, família numerosa, uma família, enfim, modesta, a sua ligação à igreja, à paróquia,
como combinava bem aquilo que aprendia em casa com os pais e aquilo que rezava em casa com a família e aquilo que depois acontecia na paróquia, também na liturgia, enfim, ajudando à missa, como se dizia na altura, mas como isso acabou também por ser importante, quer para ele, quer para o seu irmão, que acabou por enveredar no sentido do sacerdócio, depois a escola católica, e o que isso significava também vimos na França dessa altura. Também a sua ligação ao escotismo, um movimento novo e que tinha sido bem aproveitado pelas igrejas também católica em França. Enfim, tudo isso que constituiu a sua infância, quer doméstica, quer paroquial, quer escolar, quer no movimento, no escotismo, porque isso são realidades novas, estas dos movimentos que vão aparecer ao longo do século XX. Nós agora estamos a lembrar o escotismo, mas no programa de hoje vamos lembrar um outro movimento, a JOC, que ele também se ligou profundamente e até de uma maneira mais duradoura, até ao fim da sua vida. E esta realidade dos movimentos é complementar dessas realidades, digamos assim, mais estáticas, como seja a família. A família estava, na altura, num local e numa casa, num sítio certo, ou a paróquia, que também é uma residência da igreja, uma situação dessa mesma igreja num local. Pois bem, os movimentos são de outro género, porque com certeza passam por famílias e por paróquias, etc., mas têm uma conexão, já podemos utilizar a palavra, uma rede, que também ultrapassa essas dimensões mais situadas, à volta de líderes, à volta de princípios ou enfim, de ideais específicos. Era o escotismo, era a JOC, serão outros depois ao longo do século XX, e esta complementaridade para a formação cristã, para a definição cristã, entre realidades, de certa maneira, mais fixas, mais estáveis, como sejam as famílias ou as paróquias, e outras realidades que são, por natureza, mais difusas, que têm a ver, repito, com ideais, com fundadores, com fundadoras, e ligam, independentemente dos locais, aqueles que lhes pertencem, esta complementaridade, que nós já notamos na infância, e vamos agora notar na juventude de Marcel Callot, são importantes. Eu peço ao Paulo para ler apenas um trecho de Cuves de Morville, que é este autor inglês, este bispo de Birmingham, que lhe dedica. Nessa época, a escolaridade obrigatória em França era até aos 13 anos. Marcel deixou de estudar no verão de 1934. Em dezembro desse ano, completava 13 anos. E começou a trabalhar como aprendiz de tipógrafo no dia 1 de outubro. Marcel, que até então vivera apenas na atmosfera de uma família católica praticante, ficou chocado ao descobrir que o haviam rotulado logo de beato. As pessoas não iam à igreja porque achavam que esta não se preocupava com a classe trabalhadora e era conivente com os que a exploravam. Neste período difícil da sua vida, Marcel encontrou apoio num grupo de jovens da paróquia de Saint-Aubin. Tratava-se da Juventude Operária Católica, JOC, cujos membros eram conhecidos por jocistas. A JOC era fundada por um sacerdote belga, Joseph Cardin, em 1912. Era o método chamado ver, julgar e agir, com o qual ele pretendia que os jovens operários pensassem e refletissem atentamente acerca da situação do mundo do trabalho e da sociedade e depois fossem levados a agir. A Eucaristia dizia-lhe realmente muito, e como não podia ir à missa todos os dias, procurava participar nela pelo menos um dia durante a semana. As leituras da missa dominical eram debatidas e preparadas em conjunto na JOC, sem esquecer a aprendizagem de novos cânticos e hinos. Marcel lançou o desafio de cada um oferecer a missa por uma intenção particular, tal como faz o sacerdote, de forma que tivessem todos uma participação mais ativa. Roger comentou um dia: passei de espectador a algo mais. Ora, muito bem, é um trecho muito elucidativo e temos aí, mais uma vez, todos os ingredientes
do que era uma juventude católica, do que podia ser uma juventude católica propriamente dita, agora nos anos 30 em França, e concretamente em Rennes, na Bretanha. Diz aí que ele, enfim, 12 para os 13 anos, começa a sua vida de trabalho, isso hoje já não seria permitido, mas naquela altura era assim. A escolaridade obrigatória em França já ia, nessa altura, honra-lhe seja, até aos 13 anos. Nós aqui em Portugal tivemos que esperar bastante mais tempo, não é? Já ia até aos 13 anos. Mas quando ele está dos 12 para os 13, então interrompe a sua escolaridade e vai para o trabalho. E, enfim, por conhecimentos dos pais e até dos párocos de Saint-Aubin, ele consegue entrar como aprendiz numa tipografia. Será o seu trabalho, será o de tipografia. Mas entrar no mundo do trabalho era também entrar num mundo que punha desafios grandes à Igreja, ao ser católico. No programa anterior falámos acerca da escola e da escola laica, ou então da escola livre em França, e como isso também se tinha desenvolvido do século XIX para o século XX. A mesma coisa agora no que diz respeito ao mundo do trabalho, ao mundo operário, ao mundo fabril, ao mundo do trabalho em geral. Em que se desenvolvia também uma certa ideologia contrária à religião, e que era, aliás, muito crítica do lugar da religião na vida das sociedades, acusando-a já a velha acusação dos princípios do marxismo de ser o ópio do povo. Enfim, tudo isso estava aí presente e, portanto, quem entrava no mundo do trabalho, um adolescente, estamos a falar de um rapaz de 12 para 13 anos, anda no mundo do trabalho, vindo da paróquia, vindo de uma família católica, vindo da catequese, vindo do escotismo católico, assim, de repente, e de chofre, enfim, o desafio, o embate era muito grande. E ele sente isso logo, não é? Ficou chocado. Claro, porque os seus colegas agora lá da oficina vêem-no ir à missa e começam a chamar de beato, e, enfim, essas coisas, que não são só da altura, mas na altura tinham, digamos, um vinco talvez maior do que têm hoje. Bem, só que, e entretanto, tinha-se fundado na paróquia, sempre na paróquia de Saint-Aubin, em Rennes, uma secção da JOC, da Juventude Operária Católica. Estamos já dentro daquele universo que marcou tanto o catolicismo do século XX e que nós conhecemos pelo nome de Ação Católica. Não é? A Ação Católica em Portugal tem um papel importantíssimo dos anos 30 até aos anos 60, portanto, todas as décadas centrais do século XX em Portugal são marcadíssimas pela Ação Católica, mas em França também. Ela tinha nascido, no que dizia respeito ao mundo operário, ali ao lado, por assim dizer, na Bélgica, com o padre Cardijn, em 1912, essa fundação da JOC, da Juventude Operária Católica. E o que é que ela tinha de específico e que vai ser realmente importante para Marcel Callot e para aquilo que ele vai fazer na altura e depois? É que não tirava o jovem católico do seu mundo do trabalho, mas fazia com que ele estivesse aí, nesse mundo do trabalho, com o espírito apostólico. E esse espírito apostólico, como é que eles o ganhavam? Ganhavam com a reunião habitual do seu grupo de choque, e essa reunião habitual em torno daquela trilogia que será depois o método da Ação Católica, ou seja, do ver, o julgar e o agir. Isto é, analisando a realidade que eles próprios estavam a viver, não outra. Começando por essa realidade que eles estavam a viver, a sua fábrica, a sua oficina, os problemas que se punham, analisá-la. Analisá-la com critérios evangélicos, esse é que é o julgar, ajuizar da situação, uma vez que estivesse vista, ajuizá-la com critérios evangélicos. E daí tirar uma ação, o agir. Então agora, como é que nós vamos intervir numa realidade que já analisámos? E este método, efetivamente, para todos nós que por lá passámos, cria uma maneira de estar. Cria uma maneira de estar, quer na Igreja, quer no mundo, quer da Igreja para o mundo. Que com um critério evangélico, daí o julgar, portanto, o ajuizar das questões com critérios evangélicos, depois daí decorrer uma ação concreta, como mais tarde se chamou de transformação da realidade. E isso vai ser realmente muito marcante para o Marcel, que rapidamente se torna não apenas num filiado, mas num militante, e vai convidar outros colegas, mesmo da oficina, aí alude-se a um deles, a um tal Roger. Uma das iniciativas que eles tomam é, quando chega a Sexta-feira Santa, proporem lá na sua tipografia que às 3 horas da tarde se fizesse um minuto de silêncio para lembrar que um operário tinha morrido há 2000 anos por eles,
Estamos a falar de Jesus de Nazaré, não é? O carpinteiro de Nazaré. E isso teve impacto, mesmo os outros, que não eram católicos e eram muito críticos dele, e que até o chamavam beato, fizeram esse minuto de silêncio. Eu acho interessante evocar isto, porque na minha paróquia, dos anos 50, também havia um grupo de JOC, da Ação Católica, embora eu pertencesse à Ação Católica, mas não à JOC, pertencia à JEC. Também lá andei, enfim, a colar cartazes nas vésperas de Sexta-feira Santa que diziam: Cristo morreu por ti, amanhã faz um tempo de silêncio às 3 da tarde. Portanto, são pequenas notas, mas que vêm dessa escola onde ele foi formado, da Ação Católica, e que lhe dão essa capacidade de intervir. Uma outra nota que eu ainda queria ver no programa de hoje é essa que liga à liturgia. Portanto, a Ação Católica tinha a base naquela paróquia, e onde, portanto, a celebração dominical estava no centro. Ele tinha pena até de não ir mais vezes, pela sua devoção sincera, ia mais uma vez por semana à missa, mas ao domingo lá estava e levava os seus colegas. E a missa era em latim, como estamos nos anos 30, não é? Do século XX, mas ele tinha o cuidado de, com os colegas, preparar as leituras. E mesmo em francês, e enfim, aprofundar o sentido dessas leituras. E mais, até para aumentar esse sentido de participação, não estarem apenas a ver o que é, claro, o altar, o sacerdote fazia, oferecendo Cristo ao Pai na Eucaristia, não, que eles próprios também oferecessem, não só as suas vidas, mas intenções de outras pessoas. Portanto, tudo isto aumenta, em Marcel Callot, um sentido participativo na vida da Igreja, quer no apostolado, quer na devoção, que se torna nele muito essencial. E veremos nos próximos programas como se repercutiu depois essa determinação e essa convicção. Muito obrigado, Sr. Manuel. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias, para continuar a apresentar a história de Marcel Callot. É tudo por hoje. Já sabe que nos pode encontrar na internet em agência.eclésia.pt. Pode ter acesso a todos os conteúdos da Eclésia Televisão, Eclésia Rádio e Eclésia Agência de Informação. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.